Graça e paz, amadas e amados do Em Fervente Oração. Vamos meditar, vamos refletir nessa tarde. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Na palavra do Eterno que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, glória a Deus, e verso 37, que nos diz assim: E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, homens, irmãos? E disse-lhe Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebeis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz a respeito de vós e vossos filhos e todos os que estão longe, tantos quantos Deus nosso Senhor se chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: Salvais desta geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Oh, aleluia! Glorificado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Amados, nós conhecemos a palavra do Senhor, nós conhecemos a passagem da palavra que diz sobre o apóstolo Pedro. Pedro, homem sanguíneo, homem, louvado seja o nome santo do Senhor, tido por muitos afoito, mas a palavra do Senhor vem nos dizer que após a morte de Cristo e a sua ressurreição, Pedro agora, ele tem um encontro verdadeiro com o Senhor. Pedro, antes, homem sanguíneo, homem afoito, agora homem convertido, louvado seja o nome santo do Senhor, cheio do Espírito Santo de Deus. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Pedro, ele passou por um processo, até chegar nesse patamar de ministrar a palavra, e quase 3.000 almas, numa única pregação, se converteu ao Evangelho. E numa segunda pregação, quase 5.000 almas, Pedro teve que passar por um processo. E é assim que acontece na minha e na tua vida. Alguns processos nós temos que passar para que o poder do Senhor venha se aperfeiçoar a cada dia na nossa fraqueza. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que quando Jesus foi levado, louvado seja Deus, ao Sinédrio, a Bíblia diz que o Senhor, antes de ser preso, ao ministrar a ceia, o Senhor disse que antes que o galo cantasse, 3 vezes Pedro o negaria. Glória seja dada ao nome do Senhor. E a palavra do Senhor testifica que isso verdadeiramente aconteceu. Mas, após esse fato ocorrido, Pedro, ele passa agora por um processo na presença do Senhor. Pedro agora se arrepende daquilo que aconteceu. E ao reencontrar-se com o Senhor pergunta para Pedro agora: Pedro, tu me amas? E ele diz: sim, Senhor, eu te amo. E o Senhor pergunta novamente: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo. O Senhor faz novamente essa pergunta pela 3ª vez e diz: Pedro, tu me amas? Pedro agora baixa a sua cabeça e começa a chorar. Creio eu que Pedro lembrou-se quando Jesus disse para ele: olha, Pedro, antes que o galo cante, por 3 vezes tu me negarás. E agora volta o Senhor Jesus a falar com Pedro, e por 3 vezes o Senhor pergunta para ele: Pedro, tu me amas? Pedro agora, amados, com um semblante triste, choroso, diz para o Senhor Jesus: sim, Senhor, tu o sabes. Porque Pedro sabia que Jesus tinha o poder de sondar o seu coração. Pedro sabia que Jesus tinha o poder, porque ele é onisciente, onipresente, onipotente. E o Senhor vai adiante de Pedro e diz: olha, Pedro, se tu me amas, apacenta minhas ovelhas. E o Senhor ainda diz mais: tu és Pedro, aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu quero te dizer nessa tarde, amados, que muitas vezes, para alcançarmos um patamar espiritual, como Pedro alcançou, passamos por alguns processos,
Mas isso não é para a nossa morte, mas sim para a nossa vida. Pedro, ele foi provado, ele passou pelo processo e foi aprovado. Diz o Senhor e diz a sua palavra, que quando ele se converteu, e o Senhor diz: Pedro, quando te converteres, vai ter com teus irmãos. E foi isso que Pedro fez. Quando ele se converteu de verdade, ele ministrou a palavra do Senhor. E quase 3.000 almas se converteram. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Então, amados, para que as coisas aconteçam na nossa vida, muitas vezes nós temos que passar por algum processo de perda, de humilhação, de perseguição, mas crendo e tendo certeza que o Senhor é conosco e prevaleceremos assim como prevaleceu Pedro. Louvado e exaltado seja o Deus de Israel. Glória a Deus. Que nessa tarde, amados, eu e você possamos tomar o exemplo de Pedro, homem que outrora, sanguíneo, hoje, cheio do Espírito Santo de Deus, como diz a sua palavra. E Pedro foi muito mais além. A Bíblia diz que teve o caso ocorrido com Ananias e Safira, que Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, disse para Ananias: louvado seja Deus, porque mentisse ao Espírito Santo. Retivesses parte do preço da herdade, guardando não ficara para ti, e vendia não estava em teu poder, porque formaste seus desígnios em teu coração. Não mentisses ao homem, mas a Deus. Então Pedro enxergou naquela situação de Ananias que o espírito da mentira estava sobre ele. Por quê? Porque Pedro estava cheio do Espírito Santo de Deus. Para eu e você sermos muitas vezes cheios do Espírito Santo de Deus, temos que passar por alguns processos de aperfeiçoamento. E lá na frente, o Senhor vai nos usar com poder, com graça, com autoridade. Amém? Que o Espírito de Deus possa bradar mais no meu e no teu coração nessa tarde.